Pessoal, de volta aqui então, vamos falar um pouco agora a respeito da configuração de horários do robô, tá? Temos aqui então, é muito simples, né? Então, o horário de abertura, a gente coloca a hora aqui nesse primeiro campo e o minuto aqui embaixo. Então, nesse caso aqui, o robô está programado para abrir às 9 horas e 11 minutos. Que horas que encerra? 16 horas e 59 minutos. Vamos supor que deu 16 horas e 59 minutos e você está com uma posição em aberto ainda, ou seja, o robô está operando. Como é um robô de day trade, ele precisa fechar essa operação, tá? Qual é o horário limite para fechar? Então a gente coloca o parâmetro aqui. Se a gente, por exemplo, quiser que feche 5:30 da tarde, então 17 horas, vem aqui e 30 minutos, tá bom? Então quando a gente clicar em OK, o robô já vai atualizar essa informação e vai então começar a responder esses horários, ou seja, antes daquele horário que nós colocamos inicial ele não vai fazer nenhuma operação, depois do horário final de fechamento ele não vai fazer nenhuma operação e caso tenha uma operação em aberto ainda no final do dia, 5:30 da tarde ele vai fechar nesse exemplo, né? Vou mostrar para vocês agora o exemplo, o segundo modelo que nós estamos trabalhando e que pouco a pouco todos os robôs vão trabalhar exatamente com essa forma de escrever o horário inicial e os horários do robô, tá? Então vamos lá. Aqui, controle de horários, tá? Então vamos lá. Controle de horários. O horário base de abertura do ativo. Esse horário aqui é importante para que a gente possa dar as informações para a partir de que momento o robô vai, para que ele não desperdice cálculos, né? Não fique rodando fora do horário em que o ativo não está nem aberto, né? Então, por exemplo, se vocês estiverem rodando esse robô num papel, Petrobras, Vale, abre às 10 horas da manhã, então não tem sentido, né? Não faz sentido a gente deixar esse robô rodando desde as 9 horas da manhã, né? Então a gente coloca aqui o horário base de abertura do ativo, tá? Então, no caso aqui, ele está no mini índice, então 9 horas da manhã. A gente coloca a forma de escrever o horário, está escrito entre parênteses aqui, tá? Então vamos lá, próximo campo, horário de início das operações. Então eu quero, por exemplo, tá, que este robô comece a operar às 9h15 da manhã, tá bom? E que horas que eu quero que ele pare de operar, que ele não abra mais nenhuma operação? Eu quero que ele pare de operar, por exemplo, às 15 horas da tarde, por exemplo. Então a gente coloca aqui 15 horas da tarde. 15 horas, deu esse horário, ele não coloca mais nenhuma operação. Se por acaso tiver alguma operação em aberto, então vamos dizer que eu quero que ele feche suas operações, então, por exemplo, 17 horas, tá? Então, colocando essas informações aqui, a gente vai, então, garantir que o robô responda exatamente a isso daqui. Então, são as duas formas de trabalhar com os horários. Alguns robôs têm aquele primeiro modelo e o segundo, e alguns outros robôs têm já esse segundo modelo aqui, tá bom? Abraço, pessoal!